Todo cidadão tem o direito de fiscalizar o trânsito do bairro em que mora? Não. Cidadão não fiscaliza o trânsito. Está fora. Letra A, eliminada. Letra B, solicitar aos órgãos e entidades do SNT. O que é SNT? Sistema Nacional de Trânsito. Denatran, Detran, órgãos municipais, executivos e rodoviários, DR, DENIT e aí vai. Então, o cidadão pode solicitar a esses órgãos sinalização, fiscalização, implantação de equipamentos de segurança. Aí um redutor de velocidade, uma fiscalização eletrônica de velocidade, uma fiscalização de avanço de sinal ou semáforo, se no trecho ali acontece muitos avanços de sinal, está colocando em risco os usuários ali. Então o cidadão tem sim o direito de solicitar. Ele tem o direito, não é o dever, de solicitar. E os órgãos, o órgão que for solicitado, vai analisar ali a viabilidade do atendimento a essa solicitação e, sendo possível, ele vai então atender. Pode ser a letra B, tá? A resposta, vamos deixar aqui. Letra C. Todo cidadão tem o direito de colocar obstáculos na rua em que mora? Como assim? Com qual finalidade? É muito comum a gente ver colocando cavaletes, cones, caixas de papelão, lata na frente da casa para evitar que a pessoa imobilize o veículo ali. Tem gente indignada, tem uns que já se acham dono da rua mesmo, né? Ele acha que em frente à casa dele só ele pode estacionar, vai lá e coloca o obstáculo. Tá errado, isso é infração de trânsito, tá? Mas tem aqueles que indignados, que constantemente eles querem entrar na garagem deles e chega lá tem um veículo estacionado em frente à garagem. O que ele faz? Coloca um cavalete, coloca uma lata, um obstáculo qualquer para evitar que a pessoa estacione ali. Também tá errado. E também é infração de trânsito para o proprietário do imóvel ou para quem obstaculizou a via ali. Por que ele não pode colocar? Porque em frente à garagem não pode estacionar, mas em frente à garagem alguém pode imobilizar rapidamente, fazer uma parada para embarcar, desembarcar alguém ou coisa dessa natureza, desde que não seja estacionar em frente à garagem. Então, mesmo não podendo estacionar, não dá o direito ao dono do imóvel, ao dono da garagem, chegar lá e obstaculizar, criar obstáculo na via. Isso é infração e pode dar problema. Então, que a alternativa C está fora, lógico, e a alternativa D diz que todas as alternativas estão corretas. Não estão corretas, D está fora, a resposta é B mesmo. Bom, antes da resposta, eu quero te avisar que eu criei um treinamento com todas essas armadilhas e pegadinhas, essas covardias que o Detran faz em prova. Se você quiser conhecer, eu vou deixar o link aqui na descrição e também nos comentários, fixados no topo. Confere lá. Marque a alternativa correta sobre a realização de testes de alcoolemia. O etilômetro, aquele aparelhinho que o pessoal chama de bafômetro, mede a quantidade de álcool pelo ar expelido dos pulmões. Exatamente, é o ar que vem dos pulmões. Por isso que a pessoa tem que encher o peito e aí soprar. Se ele soprar só o ar que está aqui nas bochechas, aí não vale, tá? Não está valendo. Então aqui está certinho, está pedindo para marcar correta, essa aqui é correta. Vamos ver se tem alguma outra correta? É obrigatória a realização de teste de alcoolemia quando há vítimas fatais em acidentes de trânsito. É verdade. Se teve vítima fatal, tem que fazer o teste de alcoolemia. Letra B também é verdadeira. Bom, Ronaldo, se tem duas verdadeiras, certamente a resposta será todas, né? Porque não pode ter mais de uma resposta, mais de uma alternativa correta. Realmente. Mas vamos analisar a letra C aqui ainda. O condutor que negar-se a fazer o teste de alcoolemia será autuado pela sua conduta de recusa. Sim, hoje em dia existe uma punição específica e similar, ao dirigir embriagado para aquele que se recusa. Olha, se ele vai tomar uma multa de R$3.000 estando dirigindo embriagado, ao recusar-se de fazer o teste, ele vai tomar a mesma multa de R$3.000, o mesmo valor, não é a mesma punição, porque a conduta aqui é outra, ele recusou-se a fazer o teste. Então, se ele se recusar, é um direito dele, pode falar, não quero fazer, vou recusar. É uma infração de trânsito específica e a punição, ou as punições são as mesmas que para aquele que estava dirigindo embriagado. Então, não tem jeito de fugir não, tá? Letra C também é verdadeira, realmente D é a resposta, todas. Dica, 80% a 90% das vezes que na letra D estiver escrito todas, essa será a resposta. Problemas com a suspensão do veículo podem ocasionar. Suspensão é a parte de molas, amortecedores, balanços e tal. Isso pode ocasionar o quê? Perda de velocidade? Diretamente não. Talvez indiretamente isso possa até comprometer ali no desenvolvimento da velocidade do veículo. Mas diretamente eu não vejo relação do problema de suspensão com velocidade. Alternativa A está fora. Menor consumo de combustível? Do mesmo modo, diretamente eu não vejo relação. Pode até ser que indiretamente isso
proporcione ali uma alteração no consumo. E ainda que houver essa alteração, não vai ser para menos, não. Vai ser para mais, maior consumo de combustível. Então, alternativa B está fora. Perda de controle sobre o veículo? Sim, isso acontece até diretamente, porque suspensão dá ali a estabilidade do veículo nas curvas. E mesmo dirigindo, se precisar dar uma freada, acelerar, aquela transferência de massa ali precisa ter uma suspensão adequada para poder absorver bem aquilo ali e você manter o equilíbrio do carro. Não tendo um sistema de suspensão adequado, ou problemas no sistema de suspensão, ocasiona sim perda de controle sobre o veículo. Pode ser essa a resposta. E a alternativa D, maior consumo de combustível, é aquilo que eu disse. Não tem relação direta, mas se porventura acontecer uma intervenção aí na questão de combustível, vai ser para mais, maior. Mas por não ser uma relação direta, eu vou optar por ficar com a alternativa C, que tem relação direta com o problema. A alternativa D eu elimino aqui. É comportamento inadequado do condutor de veículo no trânsito. Preservar o meio ambiente, vocês acham que é inadequado? Claro que não. Então, vou riscar a alternativa A. Prestem bem atenção, a questão está querendo o comportamento inadequado, aquele que o condutor não deve fazer. Alternativa B. Manter regulados o motor e o escapamento. Vocês acham que o condutor do veículo deve manter regulados o motor e o escapamento? Vocês acham que isso é bom, é positivo ou é negativo? Bom, eu acho que é positivo. Portanto, a pergunta pede aí o inadequado. A alternativa B também não é inadequado. Alternativa C, jogar pontas de cigarro nas estradas. Isso é inadequado ou é adequado? É inadequado. A questão está pedindo a inadequada, certamente será essa a resposta. E a alternativa D, evitar jogar lixo nas vias públicas. Olha, jogar lixo nas vias públicas não é uma boa. Evitar jogar lixo nas vias públicas, aí é uma boa, é adequado. Como a questão está querendo o inadequado, não é a letra D. Resposta aqui, confirmando então a alternativa C. Transposição de faixas. O que é transposição de faixas? É mudar, né? Sair de uma faixa para outra. Se está na da direita, vai para a do meio. Está na do meio, vai para a da direita. Volta para a do meio. Transpor. Sair de uma faixa para outra. Movimentos de conversão. Conversão é virar, entrar para a esquerda, entrar à direita. Retorno, e também retornos, né? E retornos. Retornar é voltar pela via onde você está. Essas três manobras, transpor faixas, fazer conversão e retornar, denominam-se interseções. Não, interseções são junções, né? Cruzamento de vias em nível. Logradouros? Não, logradouros são áreas ali na via. A própria via é um logradouro, né? A pista, a calçada são logradouros. Cruzamentos também não. Deslocamentos laterais? Sim. Tanto a transposição de faixa, quanto a conversão, quanto os retornos são considerados deslocamentos laterais. Se eu não me engano, é parágrafo único do artigo 35 do Código de Trânsito Brasileiro, tá? Não precisa decorar isso não, tá? Só dando uma rebolada aqui com vocês, hein? Vamos lá, a letra D é a resposta. Ao socorrer uma vítima com estilhaços de vidro no olho, perceba que aqui é no olho, apenas um olho. Você deve pingar colírio anestésico, presta atenção nessa regrinha sagrada. Você jamais, em caso de prestação de socorro em vítimas de acidente de trânsito, vai aplicar qualquer tipo de substância, medicamento ou qualquer coisa em qualquer que seja a ferida ou ferimento que ali existir. Tá bom? Isso é regra sagrada. Então, letra A está fora. Retirar com a pinça os estilhaços de vidro. É outra regrinha sagrada. Tá? A primeira aqui foi o colírio, né? Não vai usar nenhum tipo de substância. Retirar. O tal do retirar em acidente de trânsito é uma regra sagrada. Não mexa no ferimento. Tá? A letra B também está fora. Tampar o olho onde está o estilhaço. Percebam que aqui o examinador diz que é para você tampar o olho onde está o estilhaço. E está no singular, olho, tampa o olho onde está o estilhaço. Muitos de vocês marcariam essa resposta e errariam. Sabe por quê? Porque a recomendação é que você cubra os dois olhos. Mas por que, Ronaldo? Somente um está ferido? Somente um tem um estilhaço de vidro? Porque pensa bem, você está ali com um estilhaço de vidro dentro do olho esquerdo. Se você cobre apenas esse olho, o outro olho ficando aberto, a pessoa vai, ainda que não queira, ainda que involuntariamente, hora ou outra ela vai direcionar a visão dela, a vista dela para algum objeto. Aí que alguma coisa passou que ela vai mover o olho para lá. E quando ela move o olho direito, o esquerdo faz o quê? Vai junto. Confere? Então o ideal, o adequado, o recomendável é que você cubra ou tampe, nem está falando tampar na letra C, mas na letra D está usando um
termo mais adequado. Cobrir os dois olhos, de maneira que a pessoa não enxergue nada, porque sendo assim ela não vai ficar movimentando com o olho, tentando ver as coisas e, consequentemente, vai evitar que o outro olho, o ferido, também se movimente. Então a resposta é essa aqui, ó, os dois olhos. Claro que nessa questão tem uma maldade, perceba que aqui o examinador colocou um olho no singular, o que te leva a crer que a resposta seria a letra C, e não é. A resposta é a letra D. Sobre as exigências para veículos de transporte de escolares, marque a alternativa errada. Muita atenção, porque a questão pede a errada. É comum a gente, ao ler as alternativas, esquece que a questão está pedindo a errada, encontra alguma verdadeira e marca a verdadeira. Aí já viu, né? Então vamos lá, alternativa A, registro como veículo de passageiros. Curiosamente, apesar de ser um transporte de escolares, esse veículo vai ser registrado como passageiros. Então a alternativa A é verdadeira, é correta, portanto a questão pede a errada, alternativa A eliminada. Alternativa B, uma faixa escrita transporte de passageiros. Olha só, ele é registrado como passageiro, nós vimos aqui na alternativa A, mas na faixa amarela que vem na lateral dele não vem escrito passageiros, vem escrito escolares. Então aqui já não confere, é uma alternativa errada, a questão procura a errada, certamente será essa a resposta. C, inspeção semestral para verificação de segurança. Sim, isso é exigido dos veículos de transporte escolares. É importante guardar que essa inspeção acontece de 6 em 6 meses. Então, a alternativa C é correta, eliminei porque a questão pede a errada. E tacógrafo, que é aquele registrador de velocidade, distância e tempo de trabalho. Esses veículos também precisam de tacógrafo, é uma alternativa correta, como a questão pede a errada, eliminei a letra D. Ficamos mesmo com a letra B. A placa de regulamentação R19 significa não precisa se preocupar em decorar o código da placa, isso não vai perguntar na sua prova. Apenas visualize a placa e responda a questão. Essa placa aqui, nós temos aqui dentro uma velocidade, isso aqui 80 km por hora, e obviamente que ela vai estar regulamentando a velocidade máxima para a via. Então seria velocidade permitida na via. Olha, ela até representa isso. Ela representa a velocidade máxima permitida para a via. Mas o significado exato dela não é esse, tá? Então vejamos, a velocidade mínima não é. Não existe sinalização regulamentadora de velocidade estabelecendo velocidade mínima, é sempre a máxima. Alternativa C, velocidade máxima permitida. Olha, aqui é velocidade máxima, eu sei. Permitida também, porque ela é uma placa de regulamentação, portanto ela é uma placa imperativa, impositiva. Então ela proíbe, obriga, permite, restringe, autoriza. Pode ser, tudo a ver que é a alternativa C. E a alternativa D, velocidade regulamentada. Será então que essa placa tem um significado de velocidade regulamentada? Também essa placa representa isso, é uma velocidade regulamentada. Mas o significado exato dessa placa é a alternativa C, velocidade máxima permitida. Outros questionamentos que podem cair em prova relacionados a essa placa. Por exemplo, se você está numa rodovia, vê uma placa dessa 80 km por hora. Até quando que você tem que respeitar essa placa? Até quantos quilômetros adiante? 100 km, 200 km ou muito menos, 10, 15, quem sabe? Então, sobre essa distância, até quando é que você tem que respeitar a placa, a regra primária é até que tenha outra placa que altere essa velocidade. Mas e se ficar muito tempo sem ter uma outra placa? Eu vou ter que ficar toda a vida respeitando esses 80 por hora? Não, eu vou mostrar para vocês. Aqui está, tabela de distâncias máximas entre as placas R19, que é a placa de velocidade máxima permitida para a via. Se você estiver no perímetro urbano, ela vai prevalecer por 1 km se ela for uma placa que regulamenta até 80 km por hora. Se ela for uma placa que regulamenta acima de 80 km por hora, no perímetro urbano, ela vai valer por 2 km. Quando for numa via rural, ela sendo até 80 km por hora, ela prevalece por 10 km. Se for acima de 80 km por hora, vamos supor que na placa lá esteja estabelecido 100 km por hora, ou 110, ou 90, está acima de 80. Sendo via rural, ela prevalece por 15 km. Então a regra é, até que tenha outra placa que altere a velocidade dela, ou dentro desses limites aqui de distância, considerando até 80 ou acima de 80, vias urbanas e vias rurais. Voltamos à questão então. Respondido aqui para vocês, alternativa C.